Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite aos colegas aqui presentes. É um prazer enorme contar com a sua participação hoje aqui. Como vocês sabem, meu nome é Luiz Quemaide, eu sou diretor executivo da Bússola Tech. Nós somos um think tank global, ou um centro de pesquisa global que trabalha na promoção da modernização e da transformação digital dos parlamentos e legislaturas através da promoção desse tipo de diálogo, de pesquisas, de publicações a respeito desse tópico em diferentes legislaturas. Hoje eu tenho o enorme prazer aqui de recepcionar queridos amigos e colegas, começando pelo Danilo Aguiar, é o secretário-geral da Mesa do Senado Federal do Brasil, o Hugo de Rosas, que é o secretário de Serviços Parlamentares da Câmara dos Deputados do México, o Marcos Aquino, CEO da Agape Consultoria, e o Cholili George, secretário-geral do Parlamento da África do Sul. O tema hoje, a gente vai discutir o papel da inteligência artificial na melhoria do accountability dos parlamentos, né? Um termo, muitas vezes em inglês, que a gente não entende, mas como que a inteligência artificial pode melhorar essa interação do parlamento com o cidadão, provendo maior transparência, mais possibilidades, mais canais de participação do cidadão no processo legislativo. Então, eu pretendo guiar essa discussão hoje em torno desse tópico. Eu preparei algumas perguntas, mas antes de iniciar as perguntas, eu vou passar a palavra para cada um dos nossos colegas aqui hoje, para que eles se apresentem, para que eles digam quem eles são, qual o trabalho que eles realizam nas suas respectivas instituições. Eu vou começar alfabeticamente, se vocês me permitem, com o Danilo. Danilo, por favor, você gostaria de se apresentar e contar um pouco do que você faz no Senado Federal do Brasil? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que compartilham esse seminário de um tema tão interessante. Eu sou funcionário do Senado há 21 anos. Passei muitos anos na consultoria legislativa. Fui consultor geral durante quase 9 anos, prestando assessoramento técnico aos senadores e às comissões da Casa. E desde o início do ano sou secretário-geral da mesa, acompanhando todo o processo legislativo e o funcionamento da Casa em termos legislativos. Então, estou animado com o seminário, cumprimento meus colegas, também dividem essas agruras de ser secretário-geral, e o Márcio também, que conhecemos, é uma pessoa muito importante nesse seminário. Então, cumprimentando a todos, agradeço o convite da Bússola Tech e muito animado para esse seminário. Um bom dia. Muito obrigado, Danilo. Hugo, você gostaria de se apresentar aos colegas? Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Hugo Rosas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados de México. He laborado en el Poder Legislativo mexicano en diversos órganos desde hace 18 años. Primero en el Congreso de la Ciudad de México, de la capital, 11 años posteriormente en la Cámara de Senadores también de México, y desde hace 7 años ejerzo esta responsabilidad como secretario de Servicios Parlamentarios, y mi función es coordinar todas las labores de asesoría técnica en el proceso legislativo a diputados, a comisiones, a los órganos de gobierno de la Cámara, como es la mesa directiva y su junta de coordinación política, y también para que los debates en el Pleno se realicen conforme a la normatividad parlamentaria. Estoy muy contento, congratulado y agradecido de que permitan participar en este excelente ejercicio. Muito obrigado, querido Hugo de Rosas, secretário parlamentar da Câmara dos Deputados do México. Seguindo a ordem alfabética, gostaria de convidar o Marcos Aquino para que ele se apresente também. Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Mais uma vez quero te parabenizar pelo debate que você traz para todas as casas legislativas, essa troca de interação.
Eu sou o CEO da HP Consultoria, empresa de tecnologia há 20 anos, com soluções que levam inovação e transparência para o legislativo aqui no Brasil. A nossa atuação está focada em parlamentos subnacionais e eu trago também no meu DNA, a experiência de também ser um servidor público do Legislativo aqui, do Parlamento Subnacional, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, há 35 anos. E me sinto muito honrado de participar com vocês nesse relevante debate sobre a aplicação de IA nos parlamentos do mundo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Marcos. Gostaria de convidar o nosso amigo Tsholili George, da África do Sul, para se apresentar aos colegas. Tsholili, can you hear us? Yes, I can hear you. Your camera is off again. We cannot see you. Is it fine now? Can you see me now? Okay, yes, perfectly. Please, sir, feel free to introduce yourself for the colleagues as well. Thank you very much, colleague Luis. Good morning again, and good day and good evening to all dear colleagues in the platform. My name is Polile George. I'm the Secretary General for Parliament of the Republic of South Africa. It's a great pleasure for me to form part of this important conversation about the topic on artificial intelligence. Allow me also to convey my sincere apology for the week before and last week when this seminar was organized. I was unable to form part of the seminar, and we requested that if it's possible, it be reset. So accept our most sincere apology on some of the areas where we could not join the session. The Parliament of the Republic of South Africa, just as a brief outline, is a bicameral parliament. It has two houses, the National Assembly, as well as the National Council of Provinces. And each of them have respective mandates in terms of lawmaking, public participation. Tsholili, I think we lost you. Tsholili, can you hear us? Tsholili, can you hear us? Can you hear me? Yes, you're back. You're starting to talk about the Parliament of South Africa. Please continue. Okay. Yes, I was just giving by way of background the Parliament of South Africa. It was established as a democratic parliament in 1994. But of course, before that, it like many other countries, there is a rich, controversial and painful history that preceded the 1994 democratic dispensation, almost 400 years of racial turmoil and subjugation of the majority of people in our country. We currently a country of 64 million people, and the completeness of our democracy requires the
full involvement of people in lawmaking. And we have sub-national parliaments, 9 in our country, and 1 for each of the provinces. We have 9 provinces, and they get represented through the National Council of Provinces. And that's just the background on the operations of Parliament in terms of structure. And maybe when we make the input, I can elaborate, unless I am required to do so now, through you, Program Director. Thanks. Muito obrigado, Sr. Khalil George, pela sua intervenção inicial, sua apresentação. Permita-me agora, Danilo, trazer uma primeira pergunta para você, e aí eu convido os demais colegas a comentarem em cima desse mesmo assunto. E aí eu peço que cada um dos colegas faça a sua intervenção em não mais do que 4 minutos. Danilo, a inteligência artificial, ela oferece um potencial transformador para os serviços parlamentares, com o objetivo de melhorar a transparência, a eficiência e a resiliência do processo legislativo. No entanto, a sua implementação ela levanta considerações críticas em torno da ética, do preparo da instituição e da percepção do público a respeito desse tipo de ferramenta. Na sua visão, como você enxerga o uso da inteligência artificial pelo seu parlamento, no caso, pelo Senado Federal do Brasil, para ampliar a transparência e fomentar uma confiança do público que seja mais profunda ao redor desse tema? Você está no mudo, Daniel. Isso. Obrigado pela pergunta, Luiz. Eu gosto de dizer que o parlamento em geral e o brasileiro em especial processa uma quantidade enorme de informação em diversos formatos, então, e de diversa natureza. São informações técnicas relativas ao processo legislativo, os pareceres e estudos, também as manifestações da sociedade civil no processo legislativo, também os documentos e estudos são processados pelos portais do Senado. Então, ele recebe e disponibiliza uma quantidade muito grande de informação, e essas informações sempre foram públicas. Mas, modernamente, sabe que a mera publicização das informações não é garantia de transparência, de acesso e de compreensão. Então, desde sempre, o Senado trabalhou para organizar essa informação, para oferecê-lo de maneira mais adequada ao público, seja por meio dos seus canais de imprensa institucional, imprensa escrita, imprensa falada, sempre tentando disponibilizar maneiras de o público estar de acessar essas informações. A IA ela vem como um novo instrumento que com muito potencial, já que ela é feita e desenvolvida para processar informação em diferentes formatos. Então, ela já nasce com essa capacidade de processar esse volume de informações e extrair dela o que for demandado pelos usuários. Então, o que a gente enxerga é um potencial enorme para que essa ferramenta seja usada para facilitar a transparência, organizar melhor a informação, permitir que o cidadão entenda melhor o processo legislativo e aquilo está sendo produzido a partir da manifestação dos senadores e da evolução do processo. Então, o foco no desenvolvimento da IA tem de ser esse, de garantir a transparência, melhoria da qualidade da informação, para que o cidadão tenha confiança nessa informação. Ele não está simplesmente acionando a ferramenta, ele está questionando ao Senado e compreendendo melhor aquela informação. Isso vai trazer ganhos para a cidadania, porque na hora que ele consegue compreender melhor a informação, ele acompanha de maneira mais ativa e frequente, e ao mesmo tempo ele desenvolve uma relação de confiança. Então, os meios de comunicação do Senado, seja por meio de internet, seja por meio dos outros veículos, ele tem seu canal de confiança para o cidadão, de que ali ele obtém a informação precisa, mas também a informação que ele precisa. E a IA ajuda muito de oferecer a informação que o cidadão precisa, no meu ver. Então, essa é a minha visão da relação da IA com o parlamento. Muito obrigado, Danilo. Hugo, você gostaria de comentar a respeito desse tópico também? Claro, Luis, muchas gracias.
Creo que el ámbito de la transparencia, el segmento de la transparencia, la disponibilidad de la información parlamentaria, toda la minería de datos que se relaciona con propuestas presentadas por los legisladores, los debates al seno de las comisiones, comités, pleno, las estadísticas de asuntos resueltos o asuntos pendientes, la gestión particular de cada uno de los legisladores por lo que hace a votaciones, asistencias, todo ese cúmulo de datos que se generan en un parlamento son el ámbito natural de aplicación de la inteligencia artificial, de la IA. Si bien estos segmentos de información eh, es donde aterriza otro tipo de herramientas tecnológicas, la disponibilidad de datos en red, la instalación de plataformas con video, en fin, el diseño de portales más amigables para la disponibilidad de la información. Creo que la inteligencia artificial lo que permite es, en primer lugar, lograr que los datos sean aún más accesibles para las personas, para los ciudadanos y desde luego para los legisladores y los cuerpos técnicos. Pensemos que la inteligencia artificial no solamente debe de tener como destinataria a los ciudadanos, sí debe de ser, me parece, su principal destinatario, pero también debe de considerarse que las herramientas son utilizadas por los cuerpos técnicos de el órgano legislativo para desarrollar sus labores cotidianas de asesoría, de confección de documentos para los legisladores, los comités o los órganos para los cuales elaboran. Menciono que este ámbito natural de aplicación de la IA, como es la información parlamentaria, tiene tres especies, me parece, en las cuales puede aterrizar de manera más eficaz. Mencionaba yo la disponibilidad de datos, pero también en las investigaciones que se realicen por parte de los cuerpos legislativos, ya sea en el ámbito académico o incluso en sus comisiones o comités, en las funciones que realicen de investigación, la IA puede tener una aplicación muy provechosa para estos objetivos. Y también, insisto, en la preservación o la difusión de los datos que tienen que ver con el funcionamiento del órgano legislativo. ¿En qué otra forma impacta la aplicación de la IA? Me atrevo a mencionar un segundo paso, como sería una función específica de los parlamentos y es la forma natural en la cual se manifiesta la rendición de cuentas, como es la comparecencia de los funcionarios públicos. Si consideramos toda la generación de información que puede ser accesada, clasificada mediante la IA, y esto se utiliza como herramienta para las comparecencias de los servidores públicos, podemos encontrar un resultado muy provechoso para esta función. Y no solo para, de manera muy concreta, el interrogatorio, la comparecencia del funcionario, sino además para que la información que se genera en un acto parlamentario de ese tipo esté a disposición de los ciudadanos. Al final, ¿cuál sería el impacto primordial de una dinámica de este tipo y la utilización de la herramienta de la IA para maximizar los efectos de la transparencia y la clasificación de la información, así como su accesibilidad? Creo que el mayor provecho que puede recibir el Parlamento sería la legitimidad, la credibilidad de parte de los ciudadanos, en la medida que la información sea más accesible, sea más digerible para el ciudadano. Eso va a impactar de manera provechosa en la credibilidad que el Parlamento goza hacia la ciudadanía. Muito obrigado, Hugo de Roças, pelas suas considerações. Marcos, você gostaria de comentar esse assunto também? Claro, Luiz. Eu entendo que a IA ela é uma poderosa ferramenta para ser aplicado no âmbito legislativo.
como bem falou nosso colega Hugo, a aplicação da inteligência artificial ela pode ser no âmbito interno do legislativo, apoiando o parlamentar, servidores que assessoram os parlamentares no processo de elaboração de leis, de forma que a qualidade da produção legislativa tende a ser melhor a partir da potencialização do que é discutido e debatido a partir da utilização da IA. Por um outro lado, também, na minha opinião, mais relevante é a ampliação da transparência. O Danilo falou sobre a questão da transparência e o esforço do Senado brasileiro tem tido em traduzir as informações que estão disponibilizadas no portal de transparência, no próprio portal do Senado. E é isso que a gente tem proposto para os nossos clientes, porque a transparência, tudo certo, as informações estão disponíveis, mas será que o cidadão entende o que vem a ser juízo de admissibilidade, questão de ordem, os tipos de proposição, que são proposições, é o termo muito utilizado aqui no Brasil, para os projetos que tramitam nas casas legislativas. Então, entendo que a utilização da IA, ela permite uma informação acessível e também inteligível para o cidadão. Mas eu queria ressaltar que a aplicação da IA, ela tem que ser acompanhada da governança, ética, rastreabilidade e explicabilidade. É importante que, ao se usar a IA, em especial na interação com o cidadão, que as fontes, as respostas, né, a interação da IA, ela venha acompanhadas, por exemplo, de onde está vindo a informação. Bom, o deputado apresentou, o parlamentar apresentou uma emenda e a emenda não pode, a emenda ao orçamento, e aquela emenda ela não pode ser acatada. Mas por que não foi acatada? Não, porque essa emenda, de acordo com a LRF, não permite, ou pela própria Constituição, não permite que o parlamentar faça emende determinadas alterações e despesas propostas pelo Executivo. De forma que a interação com a IA ela precisa ter essa rastreabilidade de informar por que está sendo dada aquela informação e também explicar o motivo pelo qual aquela informação tem sido dada. Muito obrigado, Marcos. Sr. Colini George, você gostaria de comentar a respeito desse tópico também? Thank you very much, dear colleagues. On my side, I concur with the number of inputs to AI and its importance in driving transformation in our parliament. Similar to our own situation in South African Parliament, we are equally grappling with this question, both from its importance and potential, but also a range of mixed interpretations and emotions that goes with us, from an angle of excitement for its potential, but also a sufficient degree of restlessness about the hazards that it also equally imposes on any institutions that was to use it. At the core of Parliament, as we all know, Parliament is an institution of national memory, and it's entrusted with preserving, organizing, and transmitting the knowledge generated through its constitutional mandates. And these are mandates of lawmaking,
oversight and public participation, as I indicated. And I have no doubt these are similarly shared mandates by any other parliament to a certain degree. Now, as parliaments execute these mandates, each decision that is made under those deliberations is of public importance, and it elicits a wide range of interest. And in that context, it must be appropriately recorded by Parliament. And as we record it, we must ensure that it is also accessible, it is intelligible, not only for present governance, but also for posterity. So it is a very important area of work, no doubt, that each of the institutions have to consider. So in that context, artificial intelligence holds considerable promise in helping us fulfill these mandates, but also to ensure that as we fulfill those mandates, we do it effectively. What is the greatest value of AI? One would ask. And as we all appreciate, what AI brings to Parliament is its ability to process, categorize, and synthesize vast volumes of information far beyond human capacity. Parliaments work with people, but once you introduce AI in the equation, it changes the game plan from the ability to process huge volumes of information, do it accurately, and do it fairly fast, far beyond what a human capacity can do. And indeed, this brings an unprecedented dimension in terms of speed. So this is not only simple about automation, it is about augmenting our institutional capability to deliver on our democratic obligations. Already in our own context, program director, already in South Africa, we make available a broad range of documentation to the public, be it in a form of committee reports, in a form of questions, or replies during committee sessions, or even plenary assemblies. We do that also through Hansard records and many more other mechanisms, with the website. But what is most important issue is that it is not only about access. Access on its own does not guarantee transparency. True transparency lies in how intelligible is the access to information, and also the ability of citizens, once they access that information, as well as stakeholders and members of parliament alike, are they able to understand? Are they able to engage with that information and act upon the information? So it's one thing to enhance access. It's another to organize it in a way that would ignite agency to those who are in receipt of that information, and the catalytic enabler in our own context as Parliament of South Africa. I would like to take a pause from there. Thanks. Thank you, Mr. Colili George. Muito obrigado pela sua intervenção. Permita-me trazer a próxima pergunta agora, e se vocês me permitem, eu vou iniciar agora com o Hugo de Roças. Hugo, refletindo sobre os processos internos atuais dos seus parlamentos, no caso a Câmara dos Deputados do México, e as áreas que vocês identificam como oferecendo as maiores oportunidades e as oportunidades mais imediatas para que a inteligência artificial traga melhorias concretas em termos de transparência, de participação dos cidadãos. Quais são as preparações necessárias para alcançar esse objetivo? Hugo? Gracias, Luis. Hay varias cuestiones que es necesario aprender, preparar, perdón, de manera preliminar a la implementación. Me atrevería a decir que la principal sería un esquema amplio de difusión de la utilización de la IA
en labores parlamentarias, en las labores que había yo ya mencionado de investigación, minería de datos, incluso como auxilio en la confección o redacción de la legislación. Pero el paso primordial sería la difusión en el qué, en el cómo y en el para qué. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? En primer lugar, para que los usuarios, sean funcionarios o ciudadanía, aprendan y tengan presente el valor de la IA, su utilidad en la interacción con el Parlamento. Cualquier esquema de difusión creo que sería muy provechoso que respondiera a esas tres preguntas. Después de un esquema de difusión, incluiría desde luego uno de capacitación, sobre todo para funcionarios. En el caso de los ciudadanos tiene que ser aún más amigable porque, bueno, pues ellos no tendrían el tiempo necesario como para involucrarse con la utilización compleja de una herramienta. La finalidad de hacer accesible la información a través de la IA es, además de que se economice tiempo y pasos de acceso a la información. Y otro elemento no menos importante, que creo que eso le corresponde a la administración de las cámaras, a sus funcionarios parlamentarios y administrativos, sí es necesario crear un soporte reglamentario normativo en el cual se establezcan las reglas de funcionamiento de la inteligencia artificial, en qué ámbito sería utilizado, quiénes serían los responsables de administrarla, de vigilarla, de alimentarla, de prepararla, y se contemplara cualquier contingencia. Esto para darle certeza tanto a su funcionamiento como a su sostenibilidad. He de mencionar que en el caso de la experiencia mexicana, nosotros aún estamos dando pasos aún muy cautos en este sentido. Apenas hay discusiones sobre la necesidad de contar con una legislación que regule la utilización de la inteligencia artificial. Se está definiendo en qué ámbitos, que son vastísimos. En el ámbito gubernamental podrá ser para los tres poderes de gobierno, cuáles no, o focalizarlo solamente en nuestro caso para el funcionamiento de la administración y divulgación de la información parlamentaria, y dentro de la administración e información parlamentaria, qué segmentos ingresarían en la utilización de la inteligencia artificial. Por ejemplo, contamos con algunos buscadores ya en el segmento de la legislación compilada que muestran alguna utilidad. No es solamente un mero buscador de palabras, sino permite hacer una correlación de búsquedas cuando se está buscando legislación sobre un tema específico, remita al cuerpo normativo sobre el cual se está utilizando la búsqueda y también los segmentos normativos de ese cuerpo al respecto. Aún son, insisto, pasos muy preliminares, pero que van mostrando todo el gran potencial que mencionaba el maestro Aquino, que puede mostrar la IA en la gestión y en la transparencia de la compilação da informação parlamentar. Muito obrigado, querido Hugo de Roças, pelas suas considerações. Eu gostaria de convidar o nosso amigo, o senhor Colili George, do Parlamento da África do Sul, para realizar o seu comentário. Senhor Colili George. Thank you very much, Luis, the moderator. I think in terms of preparations for the consideration of adoption, of course, the most important issue first for any parliament, and like us as Parliament of South Africa, it will be about
creating enabling framework that would allow us to consider a targeted as well as gradualized approach to adoption of AI, and ensuring that the baseline foundation is solid and all aspects of consideration like policy framework, regulatory compliance, as well as hardcore infrastructure under which we would then base the whole AI enablement is quite crucial for us in terms of digital mapping of the roadmap for artificial intelligence. And we have started that work as Parliament of South Africa. We are also looking at the role of Parliament itself, because as a lawmaking body, the rest of the state relies on Parliament to pass enabling legislation that guides all of these, so that sequentially we can structure investment decisions about capability, but also cybersecurity, to make sure that our entire network is safe, but also issues of reliability in terms of ethics, as well as considerations that must guide that. So in our own case, we have already started the framework around that, and we will be basing the overall assessment of gradual uptake, especially on low-hanging fruit like interpretation services, which in our case, we have 12 official languages as a country, to be able to ensure accessibility of our documents, accessibility of proceedings of Parliament. Every citizen who is interested is able to intelligible relate to what we do. So that becomes an immediate game changer in terms of artificial intelligence. The second one is record production. We have a number of committees in Parliament that go up to approximately 54 committees for both houses. Most of them can sit simultaneously. So if our standard operating procedures are informed by AI capability, then it means we can even reduce the turnaround time of producing records and be able to process that information in a manner that is accessible. So we're looking at some of those quick gains we can do. Safety and security within parliamentary precinct is another area where we are also looking at how we can start installing artificial intelligence to help us in improving efficiencies in our business operations, but also ensure that we can enhance monitoring and security of access infrastructure. Thanks. Thank you, Mr. Colili George. Muito obrigado pela sua intervenção. Danilo, você gostaria de realizar o seu comentário a respeito desse tema também? Por favor, Danilo, fique à vontade. Por favor, obrigado, Luiz. Queria iniciar concordando com o que o Hugo e o Mrs. Colili falaram a respeito dos pressupostos, que treinamento e difusão das potencialidades da inteligência artificial são essenciais. Também guidelines claras, regras claras de como usar, quem usar, para fim de regular melhor o seu uso, além de questões de cibersegurança, não tenho dúvida disso. Eu queria acrescentar um outro aspecto que eu acho que também é essencial se você quer ter o uso da inteligência artificial na área legislativa, porque eu acho que ela tem o maior potencial de agregar valor ao processo, justamente porque no processo legislativo estamos diante de textos técnicos, ou seja, com a técnica legislativa determinada, com um padrão determinado, e ao mesmo tempo que pode ser necessário corrigir, ajustar, emendar, refazer num período muito curto, porque a depender da demanda política. Então, assim, o processo legislativo segue um ritmo que é semelhante ao ritmo dos próprios parlamentares.
Então, uma urgência aprovada pode exigir alterações do texto no próprio plenário ou nas comissões sem o tempo necessário para a revisão e o maior cuidado. E aí uma ferramenta de inteligência artificial que consiga dar conta disso, de auxiliar nesse processo, seria muito útil aos parlamentares. Mas para isso acontecer, e aí eu trago essa questão preliminar, seria a estruturação desses textos legislativos. É importante que o texto legislativo, por mais que a inteligência artificial consiga ler e até fazer algum tipo de análise, ela é tão melhor quanto mais estruturado tiver o texto, quanto mais informações ela tenha sobre essa base de dados. Se a gente controla a base de dados que a inteligência artificial vai com qual ela vai lidar, melhor é o resultado desse trabalho. Então, temos feito isso no Senado, nossos textos estão todos estruturados, organizados há muito tempo, a legislação também, e com isso, usando aquele recurso chama RAG, de Retrieval Augmented Generation, a gente consegue preparar melhor os prompts para que daí a resposta seja mais útil para a ferramenta que a gente está querendo. A gente não tem ainda a inteligência preparando o texto legislativo, mas pelo menos trazendo informação a partir da informação estruturada, resultados melhores de explanações. Então a gente tem ferramentas que explicam os projetos de lei de matéria orçamentária, que é um texto muito técnico, mas se for bem controlada a estruturação do texto, ele consegue extrair uma explicação simples, com tabela, com os valores, a mudança em cada programa, de onde está saindo o dinheiro, para onde está indo. Também temos um trabalho de texto simples para explicar o conteúdo legislativo para o cidadão, então isso dá muita transparência e tem muito apelo nos usuários. Também estamos desenvolvendo uma ferramenta de comparação de textos. O processo legislativo exige uma frequente alteração do conteúdo dos projetos, por meio de emendas, por meio de substitutivos. Então, é cada vez mais necessário ferramentas que permitam a comparação entre esses textos para saber exatamente onde foi feita a alteração e, a partir daí, fazer análise dessa alteração. Os senadores, os parlamentares, podendo decidir se aprovam ou não aprovam. Então, também é uma ferramenta que estamos desenvolvendo aqui no Senado, sempre pensando na utilidade das ferramentas para o processo legislativo, que pressupõe a transparência e a informação. Então, a sociedade também ganha com esses instrumentos que são feitos também para o público interno, também para os próprios parlamentares e para o corpo técnico da casa. Acho que é a contribuição que gostaria de dar. Muito obrigado, Danilo. Excelentes considerações. Gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Marcos Aquino para que ele conclua essa rodada com as suas considerações. Marcos, por favor. Me permitam, colegas, dividir essa pergunta em duas etapas. A primeira, respondendo quais as áreas oferecem oportunidades imediatas. E eu entendo que o apoio da IA para as funções típicas do poder legislativo, e aí aqui no nosso caso está elencada na Constituição Federal. Então, penso que aplicações de IA no processo legislativo contempla uma oportunidade que os parlamentos precisam adotar. A gente, aqui na AGAP, a gente está fazendo um trabalho bacana com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e ela está traduzindo as informações do seu sistema de processo legislativo para facilitar as ações de todo o time técnico que assessora os parlamentares. E aí um exemplo concreto. Todos os dias, a secretária-geral da mesa da Assembleia passa para o presidente os projetos que estão lá, eles chamam em ordem do dia, ou seja, aqueles que o presidente vai pautar para ser votado na próxima sessão. E são consultas que utilizam o banco de dados relacional, consultas duras. E aí a gente está transformando essas consultas em linguagem natural para que não só ela, mas também o próprio presidente tenha condições de falar assim, quais são os projetos do deputado fulano de tal que tratam de determinado assunto, estão em ordem do dia, que eu posso selecionar por tema, enfim.
a aplicação do IA para as atividades do legislativo, então, no processo de elaboração de leis, e também na parte de controle e fiscalização. É papel do parlamento fiscalizar o Poder Executivo. Então, fazer automação de relatórios de prestação de contas, verificar como tem sido a execução orçamentária, cumprimento de metas do plano plurianual. Penso que sejam aplicações já poderiam serem utilizadas com o IA. Então, esse primeiro grupo de oportunidade. O segundo é justamente a comunicação com a sociedade. Então, facilitar ali para o cidadão, através de linguagem natural, saber como o parlamentar votou, por que votou, e sem precisar, ou em que fase está a tramitação de determinado projeto, mas com uma linguagem simplificada. E a segunda etapa da pergunta, as preparações, aí eu vou concordar com todos os colegas que já falaram, a questão da capacitação dos servidores e parlamentares, e aí eu queria acrescentar a capacitação em cultura. Esses dias a gente estava conversando internamente entre os sócios, e se a gente voltar um pouco no tempo, ou não, hoje ainda, né, a gente vai contratar um novo colaborador, e penso que deve também ser utilizado no parlamento, saber o pacote da Microsoft, ou de ferramentas de produtividade, editor de texto, Excel, você não precisa nem ter como exigência. Se a pessoa não souber, você não vai contratar, nem precisa contratar. E penso que, no futuro muito próximo, que a gente vai adotar aqui na empresa, de que os novos colaboradores tenham essa cultura, viu, Luiz, de prompts de IA, para que ele já traga no DNA dele essa questão de saber utilizar ferramentas de inteligência artificial. Então, essa parte de capacitação e cultura dos servidores e parlamentares, regras claras para a utilização da IA. Uma coisa muito bacana também é a questão da curadoria dos dados. É importante também trabalhar os dados, e aqui a gente também tem uma experiência legal na Assembleia do Espírito Santo. A gente está fazendo um RAG para responder, apoiar os parlamentares em relação ao regimento interno. Então, a gente está trazendo não só o regimento interno, mas parte da Constituição Estadual que trata do processo legislativo, questões de ordem, enfim, a gente está refinando um assistente para aplicação no âmbito da Assembleia aqui do Espírito Santo. E, por fim, importante também, integração com sistemas existentes. Por exemplo, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul, todo assistente, tudo que tem sido feito em relação ao assistente que a gente está criando, ele é baseado em informações que estão numa base de dados do sistema de processo legislativo que a Assembleia utiliza. Então, essa integração de ferramentas de IA com os sistemas que são utilizados pelo parlamento também é uma preparação necessária, na minha opinião, para o sucesso da utilização do IA nos parlamentos. Obrigado. Muito obrigado pelas excelentes contribuições, Marcos, trazendo essa experiência, né, do lado privado, como que a indústria pode apoiar o poder legislativo nessa transformação. Permita-me vir para a nossa próxima pergunta e convidar o senhor Colili George. Senhor Colili George, quais usos específicos da inteligência artificial você acredita que devem ser abordados com especial cautela ou até mesmo serem evitados devido aos riscos que podem representar para a integridade institucional ou mesmo para a confiança pública? O senhor gostaria de trazer as suas considerações a respeito desse tema? Thank you very much, moderator. As we said earlier on, AI offers tremendous opportunity and potential for our parliaments. And one of the issues I raised earlier on is the issue of oversight and lawmaking.
my colleagues that spoke earlier on also reflected on the lawmaking. It is one area that is fairly important in terms of benchmarking fairly quickly across the world in terms of laws where we could use AI to expedite drafting of legislation, editing, and also checking, those important aspects when you draft legislation, like its constitutional compliance with the constitution of the country, as well as also cross-checking with the global undertakings that our respective countries do and undertake in terms of the UN charters, as well as any other conventions that each country subscribes to and is bound to. So it's fairly important that any laws that talk, for instance, about children's rights, we can be able to say what is the universal standard in terms of upholding the rights of children, the protections that they need, the civil liberties, and all those issues that ordinarily within the confines of your country, you will be required to set domestication of such laws with ease. So AI allows speedy processing of laws and also checking. It also requires us as a potential to also consider in our own country, for instance, between the advent of democracy in 1994 to date, we have passed no less than 1,467 laws up until 2024. That's 30 years. And all of those laws, they may seem very huge from a production point of view, but the majority of them were dedicated to dismantling the architecture of apartheid in our country. So those laws had to be passed in the first 10 years of our democratic order to lay a foundation for transformative impact of parliaments in terms of the national vision outlined in our constitution, the preamble of our constitution, to build universal rights, to promote equality, right to fairness and justice, but also restoration of human dignity. So those laws are a baseline laws that have to be done. We now have those laws. Now, if you were to map for the next 30 years, do we need more laws? Or do we need to check the efficacy of the laws we have? So in other words, if we have to make laws on education, what will be the speed at which we can cross-check the existing laws we have already as a country to make sure that we can compact and be able to make sure that you don't have duplication or ambiguity in multiple pieces of legislation? AI can assist in that regard. The second part that can also be used in respect of lawmaking is also to look at the impact of laws, because every law, when it is introduced in Parliament, it has got a stated objective. We want to promote this, or we want to achieve this. So if you were to sit down and say, let's then reflect and say, we passed this law in 2010, it's now 2025, 15 years down the line, what has been the efficacy of this law? So beside relying on many other trails and troves of document, AI could be in a position to quickly pick up across a whole range of reports that shall have been made, whether it's a 10-year review, 15-year review, or 20-year review of democracy, and be able to sketch out quickly the contribution of that piece of legislation in meeting its stated objective. Otherwise, you will have to use a lot of researchers to be able to stitch together a lot of pieces of information to make sense of that. So AI carries that potential to utilize that. The third aspect could be on oversight. Oversight that many parliaments undertake across the world. We do that likewise in South Africa, where we have huge volumes and volumes of
documentations in which state actors, whether it's departments of government, whether it's state-owned entities, whether it's institutions supporting democracy, they are required by law to report to our parliament every quarter. So in a given year, you could have reports of one entity for the last 10 years about building schools if it's education, or building health facilities if it's health, or provision of health services. So the degree to which members can be empowered in accessing documentation much faster, reports in each and every facility, each and every province or subnational states, right up to granular level at a ward level. You won't be able to do that by relying on researchers. But if AI is deployed appropriately, it can go a long way in retrieving, synthesizing, producing that information in a user ready manner, but also allow comparison that brings data of finance and data of execution against set standards, and be able to say, this was the stated standard, this is the performance against that standard, and what can this committee do to exercise this oversight. So it carries with it tremendous potential and possibility once it is engineered properly and its architecture reinforces the work for oversight, reinforces the lawmaking, so that remedial instruments respond to effective ways of picking data, surface it, and mine it in such a way that it brings intelligible propositions for members to perform those oversight and direct the state player to remedies that must improve the quality of life of citizens. So I see it in that context of lawmaking, as well as performing oversight. And lastly, the aspects of public participation, where people could be able to synthesize in a whole a number of inputs made and generate reports that speaks to policy, that speaks to regulation, or speak to new insights that are required for the public to form part and influence the discourse around our parliament performance of their duties. Thanks. Muito obrigado, querido Colili George, pelas suas considerações. Danilo, você gostaria de comentar a respeito desse tema também? Obrigado, Luiz. Sim, é uma pergunta provocativa. E, de fato, todas as ferramentas de IA ou todos os potenciais ganhos que ela vem trazer têm de vir acompanhados dessas cautelas e dessas precauções que o colega Colili lembrou. Mas eu queria trazer uma outra que me ocorreu, porque que me traz muito temor, que é a questão, mais recentes avanços na produção de vídeos, de uso da imagem para produzir algum tipo de informação, ou vamos viver uma eleição ano que vem, uma eleição geral aqui no Brasil, em que isso vai ser muito usado. É difícil prever os efeitos dessas ferramentas na forma como vão influenciar, seja o eleitor, seja o cidadão, e elas trazem essa tensão entre a capacidade que tem de dar alcance à informação ao cidadão. Um vídeo produzido explicando alguma coisa é algo muito mais vivo e fácil de ser compreendido do que um texto escrito. Então, ele tem esse potencial de apelo até emocional. Ao mesmo tempo, ele tem uma característica de poder influenciar ou não. Então, assim, a gente sabe que no processo eleitoral vai ser usado, provavelmente, aí, lícita ou ilicitamente, é uma questão que está em aberto, né, gente? Mas que pode ser que haja a intenção de ser apropriado pelos órgãos institucionais para fazer explanações, para criar algum tipo de informação, mas sempre eu tenho esse medo ainda. Eu não sei o tanto que isso pode ser útil para dar credibilidade ao parlamento, aos órgãos de informação do parlamento, e ao mesmo tempo acesso, mas também comprometer a credibilidade. É algo que eu tenho ainda um pé atrás, ainda estou acompanhando, vendo, refletindo. Não sei se vale a pena de colocar os dois pés já de cara. Muito
obrigado, Danilo, pelas suas considerações. Passo a palavra ao querido Hugo de Roças agora pelos seus comentários. Muchas gracias, Luis. Qué provechosos comentarios de todos los compañeros que comparten sus experiencias e inquietudes sobre la utilidad de la IA, pero también en este último punto que estamos tratando sobre los riesgos o áreas vedadas a la IA. Me parece que lo que menciona Danilo, este último caso, esta última circunstancia de la producción de videos, es una cuestión sumamente interesante, sobre todo en estos tiempos en los cuales la comunicación es inmediata, se encuentra globalizada. Los órganos legislativos no dejan de ser entes políticos, y como entes políticos también se ven impactados de manera determinante por las formas de comunicación y el contenido de los mensajes. Aquí en México, voy a mencionar un caso, sin desde luego decir nombres, pero se generó una controversia mediática y política por una imagen, ni siquiera un video, una imagen de una legisladora elaborada por inteligencia artificial, que le afectaba su imagen y su dignidad como persona de la legisladora. Y en un principio, pues se utilizó como mofa, como burla. Era evidente que se trataba de una imagen generada por inteligencia artificial, pero esta evidencia que menciono, pues era pasada por alto por las redes sociales, y en el tráfico habitual se señalaba como algo en principio que era real, que estaba aconteciendo, una imagen, insisto, que afectaba la dignidad de la legisladora. Entonces, puede ser utilizado, desde luego con esa sevicia, si se me permite la expresión. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con los videos generados a partir de funciones de explicación, de difusión de mensajes institucionales? Creo que por eso resalto mucho el comentario y la reflexión de Danilo. Es cierto, es algo que se tiene que reflexionar, y a partir de esa reflexión crear parámetros de utilización. Pero así como puede utilizarse con objetivos loables o provechosos, también puede tener una vertiente delicada. Yo detecto, además de esta importante cuestión que destaca Danilo, el tema de los insumos sobre los cuales aterriza la utilización de la IA. Y me quiero referir más que a los insumos, a la modalidad en la que la IA aterriza o impacta en esos insumos. Mencionaba yo que al principio, y los compañeros lo han también mencionado y explicado correctamente, la IA puede tener funciones de investigación, de recopilación de datos, de clasificación. Me parece que en la medida en la que la IA tenga un carácter instrumental o de herramienta, ese va a ser una utilización provechosa. ¿Qué campo debe de estar vedado? El modo en el cual la IA asuma una rectoría de esos insumos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si utilizamos la IA para generar investigaciones parlamentarias, documentos de apoyo, eso va a ser sumamente provechoso. Pero si le entregamos el papel rector de confección, de redacción, de investigaciones, se corren varios riesgos. Los que puedo advertir en primer término, y seguramente en una charla posterior podemos abundar sobre eso, se pueden dar casos de plagio, se pueden dar casos en los cuales legisladores, funcionarios presenten investigaciones como propias cuando son confeccionadas a través de la inteligencia artificial.
mencionaba, quiero destacar aquí algo que puede parecer jocoso, pero he visto en las redes sociales casos en los cuales los maestros han optado por pedir a sus alumnos en las escuelas la confección de sus tareas en letra escrita, ya no por computadora, porque tienen la desconfianza que sea elaborada a través de la inteligencia artificial. Entonces, yo advertiría ese primer riesgo, el riesgo del plagio en las labores académicas que aterrizan en el ámbito parlamentario. Es un ámbito que hay que cuidar. E insisto, no por eso vamos a dejar de utilizar la IA como herramienta, pero no asignarle el papel como rector. Y en la misma línea de la confección de productos terminados, creo que también no se le puede asignar a la IA el papel rector en la confección de discursos, por ejemplo, de intervenciones en tribuna, no por un asunto de tradición, ¿no? Sino que me parece que el momento en el cual interviene un legislador en tribuna, además de ser un momento determinante para la vida parlamentaria de un legislador, es un momento muy delicado porque es el momento más visible en el cual el legislador le transmite un mensaje de su función a sus pares, a los compañeros a los cuales dirige su discurso, sino también a los ciudadanos. Los ciudadanos están observando y viendo el discurso de un legislador y sabemos que las grandes decisiones o los grandes puntos sobre un tema en particular que se está debatiendo en el Parlamento suelen centrarse o suelen ser determinados por una buena intervención en tribuna, por un buen discurso. Si un discurso o los discursos comienzan a ser confeccionados por la inteligencia artificial, creo que eso que podemos determinar como el instinto político o la inteligencia parlamentaria en lugar de la inteligencia artificial, pues va a ser cada vez más desplazada por esta última. Y en la misma línea, también, por ejemplo, la IA puede ser una herramienta en esa tónica instrumental, por ejemplo, para una labor muy importante, como es la conducción de sesiones o reuniones parlamentarias, las reuniones de comités o las reuniones del pleno de las cámaras. He leído algunas propuestas que ya pueden ser utilizada la inteligencia artificial para auxiliar la conducción. Mientras tenga un carácter instrumental, me parece que va a ser muy provechoso. Por ejemplo, al estar recopilando y hacer accesibles los precedentes parlamentarios, lo cual se utiliza para resolver muchas cuestiones durante una sesión. Pero también si empezamos a generar aplicaciones a la inteligencia artificial para que el presidente o presidenta se apoye completamente en él, no solamente veo problemas de operatividad, sino que incluso el debate puede verse afectado en su pluralidad, en su espontaneidad y desde luego también en la disminución de eso que denomino como inteligencia parlamentaria, ¿no? Ese necesario intercambio intenso de debates o de ideas tiene que ser a partir de convicciones ideológicas y no de la meniaría de datos que pueda ser conducida, utilizada a través de la IA. Muito obrigado pelas excelentes considerações, Hugo de Rossas. Permita-me agora convidar o Marcos Aquino para que faça suas considerações. Marcos. Obrigado, Luiz. Eu queria trazer os colegas uma reflexão no sentido de que a IA ela deve ser uma ferramenta de apoio, mas ela não pode substituir a legitimidade democrática. Ela tem que potencializar o mandato e a atuação parlamentar, e não substituir a ação do parlamentar. Com isso, alguns pontos merecem cautela, principalmente no processo de elaboração de leis. Um deles é o uso indiscriminado de IA generativa sem curadoria. Antes da IA generativa, eu vou contar um episódio aqui da Assembleia do Espírito Santo, do parlamentar. Danilo, talvez não aconteça, ele não acontece no âmbito federal, porque as leis, os projetos propostos, eles não têm similares em outros parlamentos no país, mas em parlamentos subnacionais,
antes da IA generativa e com o advento da internet, passou a ser comum um parlamentar pegar um projeto de um outro parlamento e trazer para o seu parlamento. Tudo certo, se foi uma lei interessante e vale a pena ser aplicada num parlamento subnacional, tá certo. Porém, os parlamentares, volta e meia, utilizam utilizavam o recurso da internet para aumentar a sua produtividade. Não vou apresentar um tanto quanto o maior número de projetos para falar, ó, eu sou um deputado atuante. E um parlamentar aqui do Espírito Santo pegou um projeto, copiou e colou da Assembleia, apresentado na Assembleia de Goiás. Foi motivo de chacota não somente ele não teve trabalho de trocar as informações quando falava que seria regulamentado pelo governo do Estado do Espírito Santo, Goiás, a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e não do Espírito Santo, virou chacota dos parlamentares e até na imprensa. E aí a minha preocupação é da desinformação quando os parlamentares utilizarem esses assistentes com baixa confiabilidade. Então, pode parlamentar propor um projeto fazendo menção a uma lei que não existe, a dispositivo que já foi revogado. Então, a primeira cautela é não utilizar IA generativa sem curadoria. Segundo, tomada de decisão automatizada. A gente sabe que o parlamentar ele faz o seu juízo político e jurídico. E cabe ao parlamentar, de acordo com as suas convicções ou pela orientação da bancada, do partido, votar a favor ou contra, mesmo que o projeto seja considerado inconstitucional. E o sistema brasileiro tem mecanismos para controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Então, não pode a IA substituir, mas deve apoiar, mas não pode substituir a decisão de que aquele projeto ele é inconstitucional ou não. Ele pode apoiar, dar subsídio, mas a decisão é do parlamentar. A IA tem que servir para apoiar e não para decidir. Então, uma outra cautela é a aplicação da IA para decisões automatizadas. E, na minha opinião, uma terceira cautela, isso eu estou falando no âmbito do processo de elaboração de leis, fazer análise preditiva do comportamento do parlamentar. Com base de como ele vem votando, eu já vou saber como ele vai votar em determinado projeto. Então, se é um parlamentar que ele tem um viés de direita, então eu já sei que aquele parlamentar ele vai votar contra um projeto que não tem viés político alinhado com a direita ou com a esquerda. Então, análise preditiva para pesquisas vale muito, mas no âmbito do legislativo pode gerar distorções, viés e manipulação da opinião pública. Então, penso que essas 3 cautelas devem ser tomadas pelo parlamento ao aplicar a inteligência artificial em seu processo de elaboração de leis. Muito obrigado, Marcos, pelas suas considerações. Vamos para a nossa última pergunta, e eu vou pedir aos colegas que sejam muito breves por conta do tempo. E eu já peço também que, junto com as suas considerações, já façam também as suas reflexões finais. E eu gostaria de começar justamente com você, Marcos. Você que é o nosso tecnologista aqui do grupo, a pessoa que domina a parte técnica da tecnologia. Para encerrar essa discussão de hoje, se as informações parlamentares se tornarem algo com o qual os cidadãos possam interagir, não apenas consultar, mas realmente conversar, entre aspas, com essas informações legislativas, na sua visão, como isso transforma os parlamentos? Muito brevemente, por favor. Luiz, isso é fantástico. Eu acho que a grande contribuição da inteligência artificial para o parlamento é justamente aproximar o cidadão do parlamento, do seu representante, ele poder
em linguagem natural, de forma simples, acompanhar o trabalho, o exercício do mandato do seu representante, permitindo que, ao votar na próxima eleição, ele tenha consciência de que aquele o seu representante merece ter renovado o seu apoio, o seu voto, ou não, preciso melhorar ou trocar, melhor dizendo, o meu representante com base em informações que ele mesmo obteve em linguagem natural, de forma simples, consultando a base do legislativo. E aí, fazendo minhas considerações finais, eu entendo que a inteligência artificial é um meio estratégico para fortalecer a democracia. Essa aproximação do parlamento com o cidadão, no âmbito do legislativo, talvez seja a maior contribuição que a inteligência artificial pode nos dar nos parlamentos aqui do Brasil e por todo o mundo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, pela participação nesse debate. Muitíssimo obrigado, Marcos, pelas suas considerações e pela sua participação hoje. Eu gostaria de convidar agora o nosso amigo Kolili George, do Parlamento da África do Sul, para que muito brevemente possa compartilhar suas reflexões sobre este tema e também já com as suas considerações finais. Thank you very much, program facilitator. It's a very exciting platform to share with colleagues across other parliaments in the world. And we certainly look forward not only having this conversation across our continents online, but also to strive to benefit from each other in terms of a pursuit at bilateral levels of our parliaments. So it's quite an exciting part. I also think that the most important benefit that AI can also help us is that if you look at the report of IPU, of which many of our parliaments, as I understand, were members of, or even CPA. So we do have a report that talks to declining trust levels of parliaments by citizens across the board. Our parliament in South Africa is also facing similar challenges from the national population, where we sit at plummeting levels of trust that continues to decline owing to a number of factors. As we know, people entrust Parliament from a degree of expectation that when all else fails, we trust our Parliament that it will intervene, notwithstanding whether it has got constitutional powers to do so or not. So when you look at the potential and capability of AI to draw in participation of citizens, be it lawmaking or sharing insights on how to better perform oversight, or even in areas of public participation itself, it carries a huge potential of enhancing the trust levels that are currently declining. So I do think that with the benefit of a structured, a benefit of a cautious approach to application and use of AI, so that it balances all these issues that my dear colleagues have raised, that we should also look at ways where it can't even propagate, streams of thought that are not necessarily widely shared in terms of society, especially from holding democratic ethos, values, as well as other means. So in our case, we look forward to a gradualized approach. In our parliament, we look forward to elaborate legal mechanism to guide the framework of execution, but we also hold hope that AI well developed and well applied and with better checks and balances carries enormous potential
to involve citizens in a manner that will improve the trust levels that are currently plummeting on the side of communities and society at large. Thank you very much. Muito obrigado, querido Colili George, pelas suas considerações. Convido agora o Danilo para realizar as suas considerações e também a sua mensagem final. Danilo. Obrigado, Luiz. Cumprimentar a todos, acho que foi um debate produtivo, diferentes realidades sendo apresentados aqui, todos com esse objetivo, né? Eu acho que todo parlamento tem o objetivo de ampliar a participação social. Ele é a casa do povo, busca estar acessível ao povo. O Senado sempre fez um esforço de participação, não vai começar com a inteligência artificial, mas é mais um elemento que entra nesse esforço, sempre buscando isso. A gente já observa que a cada nova tecnologia, começou com a imprensa do Senado, depois com a TV Senado e rádio e redes sociais, essa participação tende sempre a aumentar. Eu acho que a IA pode vir para qualificar melhor, para melhorar o diálogo. Eu acho que ela vem bem com esse objetivo, ou seja, permitir que a sociedade enxergue melhor o que a casa está fazendo, o que o parlamento faz, e com isso possa interagir melhor com as ferramentas de participação que já existem e que vão ser ampliadas no futuro. Essa é a minha confiança. E sei dos ganhos que isso traz, porque eu já observo os ganhos que a participação social tem trazido ao parlamento nesses últimos 20 anos. Então, agradeço novamente, cumprimento meus amigos e me despeço desse seminário. Um grande abraço. Muito obrigado, Danilo, pelas suas considerações, pela sua participação hoje. E encerro com o querido Hugo de Rosas, com as suas considerações finais, além das suas reflexões sobre essa pergunta também. Hugo, por favor. Muchas gracias, Luis. Creo que la mejor forma en la que la IA puede mejorar el vínculo entre los parlamentos y los ciudadanos, es un vínculo esencial, es generando confianza en los ciudadanos sobre sus parlamentos, sobre sus asambleas legislativas, y que ayude a entender qué es lo que se hace en el Parlamento. Esta última cuestión creo que es el factor determinante por el cual la legitimidad de un parlamento se ve muchas veces afectada. En los medios de comunicación, a veces solamente se divulgan las peleas, los debates intensos o debates interminables, poco inteligibles, y eso contribuye a que no se entienda lo que se hace en un parlamento, ¿no? Se tiene a veces poco conocimiento o poco entendimiento, no solo del valor democrático, de su peso constitucional, sino de lo que específicamente se está haciendo y la trascendencia que tiene para el país. Creo que la IA se puede convertir en una herramienta fundamental para generar ese tipo de conocimiento y entendimiento en los ciudadanos, y que tenga como efecto mejorar la confianza de los ciudadanos sobre su parlamento y generar contextos de exigencia de la ciudadanía sobre los parlamentos que son esenciales en una democracia. En la medida que los ciudadanos conozcan lo que se hace, qué es lo que hace cada uno de sus legisladores, la asamblea en su conjunto, podrán ser a la vez que más críticos, no solo también, como bien decía Danilo, que razonaran de una manera más amplia su voto, sino también exigirles más a los ciudadanos, e insisto, eso es fundamental en un contexto democrático. Y por último, para cerrar, estimado Luis, yo quiero agradecer a todos los compañeros que amablemente compartieron este panel. Ha sido sumamente provechoso. Espero que sea el primer de varios ejercicios para compartir experiencias y reflexiones, y me encuentro muy honrado de haber participado en él. Reciban todos y todas un fuerte abrazo desde México. Muitíssimo obrigado, querido Hugo de Rosas, pelas suas considerações, sua participação hoje. Caminho agora para o encerramento desse painel.